O item 68 do capítulo 3, por meio de pancadas e sobretudo por meio dos estalidos, de que há pouco tratamos, produzidos no interior da mesa, obtêm-se efeitos ainda mais inteligentes, como sejam a imitação dos rufos do tambor, da fuzilaria, de descarregar por fila ou por pelotão e de um canhão, de um canhoneiro. Então produzia-se por meios mais sofisticados, principalmente dos estalidos, barulhos que faziam se identificar como vários outros aspectos. E com isso, trazendo condições de todos nós nos atermos a determinadas informações e buscar, aqueles ali que estavam lá envolvidos diretamente na codificação, buscar ali meios de valorizar cada vez mais as oportunidades de trabalho que se tinha a fazer, de codificar com responsabilidade aquilo que estava sendo proposto. Principalmente quando se identificou as características morais, as conquistas morais que isso poderia trazer para a humanidade. Depois a do ranger da serra, a dos golpes do martelo, do ritmo de diferentes áreas, etc. Era, como bem se compreende, um vasto campo a ser explorado. Então, todo esse campo a ser explorado, todas essas informações que eram passadas, que eram vivenciadas, tudo aquilo que era sentido ali pelo grupo, então foi ganhando cada vez mais corpo e, principalmente, as conclusões foram feitas com mais segurança sobre como estava sendo produzido aquele fenômeno. E a produção desses fenômenos o mecanismo de produção desses fenômenos foi se aperfeiçoando e principalmente o entendimento onde poderíamos chegar também foi se ampliando. Raciocinou-se que, se naquilo havia uma inteligência oculta, forçosamente lhe seria possível responder a perguntas, e ela de fato respondeu, por um sim, por um não, dando o número de pancadas que se convencionara para um caso e outro. Então, essas pancadas eram colocadas, numa pancada é sim, duas é não. E aí ia fazendo as perguntas, eles iam respondendo, e cada vez aperfeiçoando mais a técnica de indagações, para se chegar a respostas mais concisas e mais explícitas, conforme vai ser visto no decorrer do estudo, ao longo. Eu estou tentando evitar aquilo lá para frente, né, segurando aqui para passar a informação de cada vez, para a gente conseguir acompanhar como que o Kardec, com muita sabedoria, com muita maestria, foi direcionando todo o estudo. Por serem muito insignificantes essas respostas, surgiu a ideia de fazer-se que a mesa indicasse as letras do alfabeto e compusesse assim palavras e frases. Então a outra forma é que colocava-se as letras do alfabeto e a mesa ia apontando qual letra era para formar a palavra, formar até a mesma frase. Mas também era um processo demorado. Imagine formar uma página, apontando letra por letra, tudo escrito à mão naquela época. Não tinha ninguém digitando para ir fazendo rapidinho. Então tinha que ser, que nem existia nada para se digitar, tinha que ser na mão. E com isso, com todas essas técnicas, essas perspicácia, Kardec conseguiu encontrar as respostas iniciais para as suas arguições e construir todo um conjunto de ideias de como poderia, primeiramente, aperfeiçoar as respostas, o mecanismo de resposta, e depois como estruturar um corpo de perguntas para que fossem respondidas e deixar ali para sanar as nossas dúvidas, sanar aquilo que a gente tem de mais curioso com relação ao mundo dos espíritos.